Muitas pessoas acham estranho o fato de fazer batidinhas em alguns pontos específicos do corpo provocar mudanças tão profundas, a ponto de, por exemplo, as pessoas se libertarem de traumas intensos, de medos, de fobias, de quadros de ansiedade. Fala, poxa, mas como assim, né? A gente faz umas batidinhas e qual que é a lógica por trás disso? Então, primeiro, vamos entender que toda a base do TFT é a acupuntura. Então, a gente já traz aí o conhecimento e o entendimento dos meridianos de energia do corpo. Então, quando a gente faz esses estímulos com a ponta dos dedos, não é em qualquer lugar que a gente está fazendo, são pontos específicos de meridianos específicos de energia. Segundo a medicina tradicional chinesa, existem pelo menos 361 pontos na superfície da pele que eles têm uma propriedade mais especial, ou seja, eles têm uma maior condutividade elétrica e também têm uma resistência elétrica mais baixa. Tá? Então, ou seja, são os pontos ideais para a gente fazer o estímulo. Estudos já foram feitos com pessoas batendo nos pontos, de fato, que são os pontos do TFT, os pontos do tapping, e em pontos aleatórios, e de fato, os pontos aleatórios não surtem os resultados que os pontos do TFT resultam, né? A maioria desses pontos de acupuntura, eles também estão localizados em áreas com alta densidade aí de terminações nervosas, um estímulo direto aí nas terminações nervosas. E essa estimulação de um ponto de acupuntura através do tapping, que a gente chama, né, que são as batidinhas, gera uma carga elétrica que ela pode ser enviada para diversas partes do corpo, mesmo que esteja longe de onde a gente está batendo. Então, tem algumas proteínas grandes aí dentro das células que elas convertem esse estímulo mecânico que a gente faz, das batidinhas, convertem essa pressão, esse estímulo em eletricidade, tá? E esse processo aí tem um nome bem bonito, ele se chama transdução mecanosensorial, tá? Então, isso significa, em outras palavras, gerar eletricidade por pressão, que é esse estímulo que a gente está fazendo. Na verdade, a forma de se comunicar as coisas no nosso corpo é por meio dessa corrente elétrica, né? Então, esse estímulo, ele faz essa comunicação, né, com o sistema nervoso central, com o cérebro, através desse sistema, vamos dizer assim, elétrico, né? E esses impulsos elétricos que são produzidos aí pelo toque na pele, por essas batidinhas, eles percorrem todo o nosso corpo através do tecido conjuntivo, que é composto principalmente por colágeno. E o colágeno, ele é um ótimo condutor de eletricidade. Então, os sinais, eles podem viajar rapidamente pelo corpo. Eles atingem áreas específicas do corpo com uma velocidade muito rápida. Isso é mais rápido do que as sinapses de neurônio para neurônio transferindo as informações. E é isso que explica a velocidade da resposta no tratamento, tá? Porque esse estímulo, ele é mais direto, ele vai direto no ponto. Embora aí a acupuntura tradicional e esses protocolos de tapping, de psicologia energética, sejam bem diferentes, eles usam a mesma base e teve estudos aí que estudaram a eficácia de ambas as técnicas, tá? Então, vamos estimular o ponto com agulha, com a acupuntura tradicional, e estimular o ponto através das batidinhas. E os resultados foram semelhantes, não teve diferença significativa na resposta dos tratamentos com o estímulo com as batidinhas e o estímulo com as agulhas. Teve um estudo que foi feito por 10 anos na Harvard Medical School, usando aquela ressonância magnética funcional, que é aquela ressonância que permite que a gente detecte aí alterações mínimas nas atividades dos neurônios. Ele é bem preciso quanto a isso. E usaram aí outros equipamentos de imagem para estudar os efeitos da estimulação desses pontos de acupuntura em várias partes do nosso cérebro. E o que eles descobriram foram que certos pontos de acupuntura, eles podem enviar sinais para a amígdala que reduzem a ativação de ameaças quase que de forma instantânea, como a gente já falou agora há pouco. Então, mesmo sem a gente falar nada, só o fato da gente se conectar com algum pensamento que ativa a emoção, que ativa a amígdala diretamente e fazer o estímulo com a ponta dos dedos, isso pode desligar rapidamente aquele estado de hiperexcitação que a amígdala que ela está enviando sinais aí no sistema límbico, que é o estado que a gente chama aí de alerta máximo. Tá? Então, quando a gente está nesse estado de alerta máximo, o que a gente sente? Dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, irritabilidade, raiva, pânico, ansiedade, comportamento aí autodestrutivo, culpa, vergonha. Tudo isso acontece quando a gente está num estado de hiperexcitação
do nosso sistema límbico. E através dessas batidinhas a gente consegue diminuir esses estímulos. E a vantagem aí é que os estímulos de tapping, né, das batidinhas, eles enviam sinais de desativação do sistema límbico quando esses fatores que desencadearam essa hiperexcitação são apenas mentais e não reais. Por quê? Porque, de fato, quando você está enfrentando um perigo real, você precisa realmente que o seu sistema límbico esteja ativo para que ele jogue toda aquela descarga hormonal no seu corpo para você fugir, que é o estado de luta ou fuga, para você tomar alguma atitude. Se tem um perigo real. Mas o que acontece é que a gente vive criando perigos imaginários e que para a mente é tão real quanto aquilo que você está pensando. O nosso corpo ele não tem essa capacidade de diferenciar aquilo que você pensa daquilo que é de fato real. A vantagem do TFT é que enquanto você só está criando aquele medo, aquele pensamento que está te gerando algum tipo de desconforto na sua mente, você é capaz de desativar esse mecanismo nesses momentos. E nos momentos em que, de fato, você precisa, se você tem um perigo real que você precisa enfrentar aquilo, você enfrenta normalmente e isso não vai afetar a resposta da sua amígdala para esse tipo de situação. Um outro estudo aí feito com pessoas que estavam fazendo tratamento para perda de peso com o tapping, usou também imagens aí de ressonância magnética funcional antes e depois do tratamento. E o que eles observaram? Quando você mostrava fotos de alimentos que eram altamente calóricos, eles perceberam que isso ativou a fome e o desejo, obviamente, neles, e automaticamente o corpo deles começou a enviar mais sangue para as regiões de recompensa e de cognição do cérebro delas, que estavam relacionados à fome e ao desejo. E aí, o que eles fizeram? 4 semanas de sessões de tapping em grupo, que é o que a gente está a gente está propondo aí para vocês aos domingos. Por coincidência. Então, fizeram aí 4 semanas de sessão de tapping em grupo, um encontro de 2 horas por semana. E depois dessas 4 semanas, eles observaram que essas mesmas imagens dos alimentos aí produziram pouca ou nenhuma ativação nessas mesmas áreas do cérebro que antes estavam ativas. O que isso provocou? Um menor desejo pelos alimentos, os alimentos calóricos que eles estavam lá sendo apresentados. Essa diminuição da hiperexcitação aí do sistema límbico, ela também permite o quê? Uma maior atividade executiva. Então, teve um estudo que fizeram com pessoas que tinham transtorno de estresse pós-traumático, e eles perceberam que, além dos sintomas diminuírem, aumentou a função executiva aí após o tratamento de, por exemplo, deles terem uma maior capacidade de concentração. Eles perceberam também um aumento na felicidade, no bem-estar. Então, percebam que ao mesmo tempo em que a técnica ela desativa alguns mecanismos, ela também ativa outros que são benéficos para a gente. E o que é interessante nesses estudos é que não se sabe exatamente como o estímulo que a gente está fazendo vai exatamente para aquilo que precisa ser trabalhado, mas se acredita que é justamente pelo fato da gente focar nossa intenção, nosso pensamento naquilo que está nos incomodando. Então, numa sessão de TFT, a gente sempre pede, então, se conecta com aquilo que está te incomodando. Por quê? Porque se conecta com aquilo, você ativa aquela área na tua mente. E quando você ativa aquela área na tua mente, você estimula a amígdala e você tem todo esse processo de hiperexcitação. Então, só o fato de você se conectar mentalmente com essa questão e fazer o estímulo, direciona o estímulo para a área onde você está focando a sua atenção. Muito provavelmente porque você está pensando. Então, assim, quando você pensa em algo, você está indo buscar aquela informação em áreas específicas do teu cérebro. Então, talvez você já crie um atalho para aquele sinal estar chegando ali naquele atalho, né? Por isso que é importante, né? O nome da técnica é TFT de Thought Field Therapy, ou seja, terapia do campo do pensamento. O pensamento é essencial. Você fazer as batidinhas por fazer, sem pensar em nada, não vai resultar em nada. Talvez até você se sinta um pouco mais tranquilo, porque isso pode ter algum efeito aí em termos de redução de ansiedade e tal, mas não é nada específico. Agora, se você quer trabalhar uma questão específica que está te incomodando, você precisa focar naquilo que está te incomodando enquanto você faz as batidinhas. Então, o terapeuta ele tem que direcionar. E precisa ser o ponto certo para bater também, né? Não posso bater qualquer ponto. Tem um ponto certo, é óbvio, né? Aí é que entra a parte do especialista, né? Que estuda isso e sabe qual ponto que tem que bater. Exatamente. Igual aquela historinha do parafuso, né? Custa R$1.000, mas você apertou só um parafuso. Mas qual parafuso que eu tinha que apertar, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, isso mostra que como é importante a gente direcionar o nosso pensamento para aquilo que incomoda enquanto a gente faz esse processo de tapping, para que, de fato,
esse estímulo vai exatamente para onde precisa ir.